canal, ok? Agora, escolhendo o mix de fatores. Então, como já observamos, em um modelo de 2 fatores, os produtores podem ter espaço, portanto, para escolher o uso dos fatores. Então, um fazendeiro, por exemplo, pode escolher entre usar relativamente mais equipamentos mecanizados e menos trabalhadores ou vice-versa. Então, a economia pode, em algum momento, fazer a escolha desse mix. Se o capital for muito caro ou tiver trabalhadores abundantes, por exemplo, em países muito populosos, você pode optar justamente por uma combinação de mais trabalhadores e menos máquinas. Em um país, digamos, mais velho como a Noruega, você pode optar por mais tratores do que trabalhadores, porque lá você tem um problema de trabalhadores. Então, o fazendeiro ele pode escolher entre usar mais máquina ou menos trabalhador ou vice-versa. Assim, o agricultor ele pode escolher quanta mão de obra e capital vai usar por unidade de produção produzida. Isso é possível na economia real e claro que na economia internacional há um descompasso justamente na quantidade de mão de obra e de capital, de maquinário, sobretudo de tecnologia, que cada um produz. Então, é provável que uma fábrica de roupas na Alemanha use muito mais maquinário do que uma fábrica de roupas no Brasil, que vai usar muito mais trabalhadores. Essas combinações podem existir não só internamente nas economias, como quando as economias se relacionam com outras economias, enfim, no comércio internacional. Em cada setor, então, os produtores enfrentarão requisitos de entrada não fixos, como no modelo ricardiano, mas encontrarão, então, os chamados trade-off básicos, como o ilustrado pela curva 2, na figura 5.4, que daqui a pouco a gente vê, que vai mostrar combinações de entrada alternativas que podem ser usadas para produzir uma caloria de alimentos. Daqui a pouco a gente dá uma olhada nessa figura 5.4, né? A gente viu aqui a 5.3 e a 5.4 vai estar aqui mais a seguir. Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Então, você tem essa possibilidade de combinação e claro que essa possibilidade de combinação vai revelar, portanto, um trade-off produtivo, porque você tem que fazer uma escolha. Ou seja, o que eu vou escolher mais de fator? Mais máquina hora ou mais trabalho hora? Enfim, você tem essa complexidade natural. Qual opção de entrada os produtores realmente fazem? Então depende dos custos relativos do capital e da mão de obra. E aí, custos aqui relativos quer dizer o seguinte, o que é mais barato? Empregar mais trabalhadores porque, por exemplo, ganham salários mais baixos ou comprar mais máquinas porque as máquinas são mais baratas e são mais produtivas do que os trabalhadores. Então, isso muda de país para país. Se as taxas de aluguel de capital forem altas e os salários forem baixos, os agricultores escolherão produzir usando relativamente pouco capital e muita mão de obra. Isso é o que acontece normalmente, aí veja, a teoria está nos dando um suporte para entender a realidade. Isso aqui é o que explica porque em alguns países, como por exemplo do sudeste da Ásia ou aqui da América Latina, resolvem ter produção com mais trabalhadores e menos maquinários. Por quê? Porque o custo financeiro, aqui está posto como taxas de aluguel ou taxas de juros seria a expressão mais correta do capital, elas são muito mais altas do que os salários que são baixos em termos relativos e, portanto, os agricultores preferem mais trabalhadores e menos capital. Por outro lado, se as taxas de aluguel forem baixas e os salários altos, como acontece em países ricos, igual fazer agricultura na Dinamarca é um terror. Por quê? Porque o custo do salário é muito alto, a mão de obra é muito escassa e, consequentemente, o custo do capital em termos relativos é mais barato. Então, eles vão economizar em mão de obra e vão usar mais capital. Se W é a taxa salarial e R o custo do aluguel do capital, então a escolha da entrada dependerá da proporção entre esses dois preços dos fatores. W, né, o wage, que é a taxa de salário, dividido pelo rate, né, que seria W dividido pelo rate. Aqui tem um número 2 que na verdade é uma nota de rodapé,
que diz o seguinte: a escolha ótima da proporção mão de obra capital é explorada em maior profundidade no apêndice deste capítulo. Então, quando você terminar este capítulo, passe para o apêndice, não pule o apêndice, porque o apêndice vai mostrar um pouco mais porque existe essa escolha ótima de proporção entre capital e trabalho. A proporção entre os preços dos fatores de produção, portanto, taxa de salário e custo do aluguel do capital, usada na produção de alimentos é mostrada na figura 5.5 pela curva AA. Então, vamos aqui primeiro à figura 5.4. Então, possibilidades de entrada na produção de alimentos. Então, um agricultor pode produzir uma caloria de alimento com menos capital se ele usar mais mão de obra e vice-versa. Então, a entrada de capitais por caloria e a entrada de mão de obra por caloria. E a curva vai ter essa inclinação negativa justamente porque ao escolher mais um, então, se eu escolho estar nesse ponto, eu vou usar mais trabalho e vou usar menos capital. Se eu estiver aqui no topo, eu vou usar mais capital e, consequentemente, eu vou usar menos trabalho. Então, combinações de entradas que produzem uma caloria de alimentos. Então, você pode se mover ao longo dessa possibilidade de entrada em que você vai fazer a escolha entre esses dois fatores de produção, lembrando que, claro, é preciso avaliar o custo. E aí, no custo, o que nós temos? Nós temos aqui a figura 5.5. Então, o preço dos fatores e as opções de entrada. Então, lembrando aqui, ó, a gente viu então aqui, ó, a proporção entre os preços dos fatores e a proporção de mão de obra para capital usada na produção de alimentos é mostrada na figura 5.5 pela curva AA. Então, nós temos aqui a curva AA. Então, nós temos no eixo Y a proporção salário-aluguel, W dividido por R, e aqui nós temos a proporção mão de obra capital, L dividido por K. E aí, veja que a proporção entre os preços dos fatores e a proporção de mão de obra vai estar descrita aqui por essa figura, por essa curva pontilhada que eu marquei agora de amarelo, AA. Há uma relação correspondente entre WR e a proporção capital-mão de obra na produção de tecido. Essa relação é mostrada na figura 5.5 pela curva TT. Como traçado, TT é deslocada para fora em relação a A, indicando que para quaisquer preços dos fatores determinados, a produção de tecidos sempre usará mais mão de obra em relação ao capital do que a produção de alimentos. Então, essa curva aqui que vai mostrar, portanto, na produção de tecidos, vai revelar, portanto, ela vai ser, digamos assim, mais à direita e para o alto, porque, consequentemente, ela usa mais mão de obra. Quando isso é verdade, dizemos que a produção de tecido é mão de obra intensiva. Então, a curva está aqui mais alto, digamos, portanto, e aí agora são conceitos que, se você quiser trabalhar na área de economia internacional, você não pode esquecer, você tem, então, na produção de tecidos, pela curva e pela combinação aqui, o fato de que você tem, portanto, uma produção com mão de obra intensiva. Não quer dizer que não tenha capital, tem, só que a quantidade de mão de obra é muito maior. Enquanto a produção de alimentos é capital intensiva. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma fábrica de agroalimentar, nós estamos falando que lá a importância das máquinas e dos equipamentos para fazer aqueles produtos padronizados é muito mais relevante do que necessariamente a mão de obra. Observe que a definição de intensidade depende, portanto, da proporção de mão de obra para o capital utilizado na produção. Não é da proporção de mão de obra ou capital para a produção. Depende da proporção de mão de obra para capital que se utiliza na produção. Então, quando a gente retorna lá, vamos fazer esse exercício. Quando a gente volta aqui, para aquelas fórmulas introdutórias,
Deixa eu ver. Aqui, quando a gente volta para cá, para essa seção dos preços de produção, em que aqui tem as equações que vão determinar tecnicamente a quantidade de mão de obra e a quantidade de capital de cada produto, aqui está determinado muita coisa do ponto de vista técnico, se essa produção, se a utilização dela será mais intensiva em mão de obra ou mais intensiva em capital. Então, é importante não esquecer esse conceito, porque mais à frente esse conceito reaparece, inclusive, nas discussões de vários acordos comerciais, enfim, porque isso aqui é determinante na competição. Assim, uma mercadoria não pode ser tanto capital intensiva quanto mão de obra intensiva. É a produção que é. Assim, uma mercadoria não pode ser tanto capital intensiva quanto mão de obra intensiva, ok? Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui a gente já viu, então, em cada setor, a proporção de mão de obra para capital utilizado na produção depende do custo de mão de obra em relação ao custo de capital, que é o salário dividido pelo custo do capital. A curva A mostra as opções de proporção de mão de obra capital na produção de alimentos, enquanto a curva TT mostra as escolhas correspondentes na produção de tecido. Em qualquer produção, em qualquer proporção de salário-aluguel determinada, a produção de tecido usa uma maior taxa de mão de obra capital. Quando este for o caso, dizemos que a produção de tecido é mão de obra intensiva e a produção de alimentos é capital intensiva. O que a gente estava falando aqui só é uma repetição como uma legenda do parágrafo. As curvas TT e AA na figura 5.5 são chamadas, portanto, de curvas de demanda dos fatores relativos. Elas são muito semelhantes à curva de demanda relativa para mercadorias. Sua inclinação, portanto, descendente ou negativa, caracteriza o efeito de substituição da demanda dos fatores de produção. Mais uma vez é negativa, porque quando eu estou em um ponto e quero me modificar, eu tenho que diminuir a quantidade de uma proporção e aumentar a quantidade de outra proporção, porque você tem esse efeito de substituição. Então, sua inclinação descendente caracteriza o efeito de substituição, isso que eu falei da demanda dos fatores de produção. Conforme o salário W sobe em relação à taxa de locação R, os produtores substituem capital por mão de obra nas suas decisões de produção. O caso anterior, considerado sem substituição de fator, foi um caso limitante em que a curva de demanda relativa é uma linha vertical, que foi o primeiro caso sem a substituição. Então, por isso que quando a gente analisa a questão da substituição, se um produtor vai usar mais mão de obra ou mais trabalho, ele precisa olhar também a relação dos preços desses dois fatores de produção. Porque a substituição sem a consideração de preço seria apenas, digamos, uma inovação da produção do ponto de vista técnico da engenharia. Igual a uma fábrica agora, ou um agricultor precisa de menos trabalhadores porque agora ele tem uma máquina que ele opera remotamente. Isso aí nós estamos falando apenas de uma modificação técnica. Quando a gente vai trazer isso do ponto de vista da economia, a gente precisa, portanto, avaliar o preço. Qual é o preço, portanto, de eu comprar esta máquina versus ter mais trabalhadores? E aí você vai fazer, portanto, a comparação dos preços relativos para ver o que realmente vale mais a pena nesse caso. Então, o caso anterior, quando você não tinha substituição, ele era limitante, portanto, era uma linha vertical. A proporção de mão de obra para o capital exigido é fixa e não varia com as mudanças na proporção de salário-aluguel, o WR. No restante deste capítulo, consideraremos o caso mais geral. Portanto, a partir daqui para frente, se considerará a questão da substituição dos fatores de produção, com substituição dos fatores, em que as curvas de demanda relativa dos fatores são inclinadas para baixo. Portanto, a partir daqui do capítulo, daqui em diante, se considerará, portanto, estas curvas com inclinação negativa, com a substituição de um fator por outro, levando em consideração, mais uma vez, a presença dos dados relativos aos preços relativos desses fatores